Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego, meu nome é Fábio. Meus amigos, com Sandman chegando na Netflix, nós podemos falar então sobre esse grande personagem aí que habita os quadrinhos, né? Uma das melhores leituras que você pode fazer envolvendo esta mídia. E olha que esses personagens criados pelo Neil Gaiman acabaram já esbarrando algumas vezes no Batman, né? Às vezes não diretamente, às vezes diretamente, e depende do Sandman que aparece, né? Porque nós não temos um só, não é só o Morpheus. Tem outro também, né? Este vídeo então aqui tem o propósito de mostrar em alguns momentos então que o Sandman acabou cruzando o caminho com o Homem-Morcego, o Batman aparecendo nas histórias deste grande personagem. Bem como os momentos que o próprio Sandman apareceu nas histórias da DC como um todo, né? Porque o selo Vertigo, ele acabou surgindo nos anos 90, e o Sandman teve sua criação em 89, na verdade sua reformulação, quando o Neil Gaiman pegou um personagem antigo da DC e trouxe uma nova roupagem. Então no começo da revista Sandman, que teve 75 edições nos Estados Unidos, você via o Neil Gaiman brincar um pouco com o que envolvia o universo DC, a aparição de alguns elementos desse universo que a gente tanto gosta. Só destaco a partir de agora que talvez haja spoilers, tendo em vista que eu vou ter que falar do Sandman na sua totalidade, não só do Morpheus, o outro Sandman também. Então pode ser que você pegue um spoilerzinho caso não entenda nada de Sandman. Fica o aviso só. Enfim, não vai ser hard spoiler, ou vai ser, bom, enfim, de qualquer maneira tá avisado. A primeira coisa que eu tenho a destacar aqui, que inclusive eu já falei em alguns vídeos anteriores, é que de certa maneira o Batman tem uma influência no que envolve o Sandman, especificamente na questão do balão de fala do Morpheus. Pra quem já leu Sandman sabe que quando o Morpheus fala, ele tem um balão de voz diferente, ele tem um balão preto falando ali, né, dando toda uma entonação diferente pra sua voz ali, caracterizando então um momento um pouco mais intenso quando você está diante do Sandman. Segundo o prefácio de Batman, o que aconteceu com o Cavaleiro das Trevas, que foi escrito pelo Neil Gaiman, tanto o prefácio quanto o quadrinho, nós vemos o autor destacando que quando ele escreveu Orquídea Negra, que foi a primeira minissérie para DC que ele fez, onde ele reformulou essa personagem também antiga do universo DC, o Batman é colocado dentro da trama, e o Homem-Morcego aparece com balões de fala em preto, e isso é uma coisa que o Neil Gaiman gostou tanto que acabou levando então pro Sandman também. Inclusive nessa história da Orquídea Negra você vê alguns elementos do universo DC e o universo do Batman. A Era Venenosa aparece lá, o Asilo Arkham aparece lá e assim vai indo. Então o Neil Gaiman já brincava bastante com o universo DC nessa história especificamente, para depois trazer elementos também nas suas histórias do Morpheus. E uma curiosidade envolvendo então a voz do Batman, do Sandman e também da série Netflix é que em uma entrevista dada pelo Neil Gaiman e pelo Tom Sturridge, que vive o Morpheus na série Netflix, foi destacado que no primeiro dia de gravação da série, o Neil Gaiman acabou então dando um conselho pro ator de que ele teria que resmungar menos, ser menos o Batman na fala. O Gaiman fala especificamente o seguinte: eu resmunguei para ele em algum momento e disse, pare de ser o Batman. Ele estava tentando sussurrar um pouco. O ator chegou a destacar o seguinte também: lembro que você, se referindo ao Gaiman, me disse que tudo que o sonho fala tem que parecer gravado em pedra. Ele nunca está improvisando. Ele experimenta e percebe cada pensamento, cada sonho em cada momento. Então ele sabe exatamente o que cada um vai dizer. Isso ajudou bastante. Então, ironicamente, nos quadrinhos, o Gaiman aproveitou o modo de falar do Batman para inspirar o Morpheus, mas na série é o contrário, não pode ser o Batman, olha lá. Bom, de qualquer maneira, continuando aqui, é então que a gente passa para a revista Sandman mesmo, escrita pelo Neil Gaiman, onde nós vamos para a edição número 2, pois já nós temos ali um elemento do universo do Batman aparecendo nas histórias do Gaiman, que é o próprio Asilo Arkham. Um personagem que acaba sendo importante nesse começo das histórias do Gaiman é o John Dee, o Doutor Destino, e ele está preso no Asilo Arkham. Então você vê ali o personagem sendo ambientado para mais pra frente ele aparecer e ter uma participação fundamental, inclusive numa história conhecida como 24/7, né? 24 horas, uma história tenebrosa que inclusive vai ser adaptada também para um episódio da série. Ainda na segunda edição, depois então que o Sandman, que o Morpheus ficou aprisionado por um bom tempo e volta para o seu reino, o reino do sonhar, ele descobre que as suas ferramentas desapareceram, o seu elmo, a sua algibeira de areia e o seu rubi. Ele acaba então convocando as 3 em 1, as sábias, para saber onde estão essas ferramentas. É então que a gente descobre que o rubi pertencia ao John Dee, que foi capturado pela Liga da Justiça. E é nesse momento que a gente vê o Lanterna Verde e o Batman aparecerem então em Sandman. No final da edição número 4 e no começo da edição número 5, nós vemos o Asilo Arkham aparecer novamente. É quando então o Sandman, o Morpheus, começa a ir atrás do Rubi. Ele vai então em algum momento se deparar com o John Dee, que está preso no Asilo Arkham. Só que antes disso, o John Dee acaba fugindo do Asilo Arkham. Nesse momento, no começo da edição número 5, nós vemos o Espantalho, vilão do Homem-Morcego, aparecer e conversar com o John Dee. E é importante destacar que o Neil Gaiman queria usar o Coringa nessa história, e não o Espantalho, mas o Coringa estava sendo usado em outras histórias, não estaria no Asilo Arkham, por isso o Gaiman não usou o personagem. Tanto é que na fala
do espantalho, do Jonathan Crane, ele destaca pro John Dee que se ele visse o Coringa era para avisar para ele voltar logo pro Asilo Arkham. Depois dessas edições iniciais do Sandman, com o universo DC aparecendo com um pouquinho mais de afinco, com o passar das histórias, você vê que o Gaiman dá um tempo nesse sentido, até para não comprometer a questão de cronologia e etc. Por mais que haja citações a outros pontos importantes do universo DC, como Hector Hall, o Sandman, né, que acabaria sendo um personagem importante para a substituição mais para frente do Morpheus. Então nós acabaremos vendo muito mais para frente, então, lá na edição número 71, o Batman voltar a aparecer numa história do Morpheus. Na verdade, no funeral do Morpheus, porque sim, durante todas as histórias do Sandman, nós vamos ver o fim deste personagem criado pelo Neil Gaiman. Na verdade, é uma participação muito rápida, é só um quadro onde a gente vê o Clark Kent, o Caçador de Marte, que apareceu anteriormente também, e ao mesmo tempo o Homem-Morcego lá, prestigiando então o fim do Morpheus. Então nessas últimas histórias nós vemos o Morpheus dar adeus e ao mesmo tempo o Daniel Hall, filho do Hector Hall, o segundo Sandman, assumir o Sonhar. E aí que vem um ponto importante, porque o Daniel acaba assumindo então toda essa responsabilidade ali como Lorde dos Sonhos. E ele é o personagem que vai começar a interagir muito mais com os super-heróis do universo DC mais pra frente, inclusive com o próprio Batman. Então você vê muito mais encontros do Batman com o Daniel Sandman do que necessariamente com o Morpheus Sandman. Tanto é que o próximo encontro do Sandman com o universo DC seria nas páginas da revista da Liga da Justiça, escritas pelo Grant Morrison. Foi basicamente em JLA 22 e 23 de 1998, onde nós vemos então o Daniel ajudar a Liga da Justiça, destacando que ele estava na verdade cumprindo uma dívida que o seu antecessor tinha com os heróis da Terra. E esse é um ponto interessante de destacar, porque o Morpheus sempre foi um cara que se distanciou no que envolvia os super-heróis e não queria se colocar junto com essa galerinha aí, né? Já o Daniel, ele tem uma perspectiva diferente. Ele gosta de conversar com o pessoal, ele gosta de interagir com os super-heróis. Então ele não era tão recluso tal qual o seu antecessor. E outro crossover então do universo DC, do Batman com o Sandman, foi em Dark Knight's Metal, quando o Daniel aparece para conversar com o Batman e falar de todos os problemas que vão acontecer durante a saga Metal. Ele acaba aparecendo para destacar de todos os problemas que aconteceriam mais para frente envolvendo o multiverso das trevas. É uma das últimas participações mais pontuais, então, desse personagem com a DC como um todo, né? Não que ele não possa aparecer mais pra frente, porque ele tá lá, né? É um personagem que é criado, inclusive, pra a DC trabalhar com os Perpétuos, com o Perpétuo Sonho e outros personagens aí deste universo. O Morpheus é escrito só pelo Gaiman, só o Gaiman pode escrever esse personagem. Tanto é que depois, mais pra frente, o Gaiman volta pra escrever Sandman Overture. Existe um último encontro do Batman com o Morpheus que não necessariamente faz parte da cronologia da DC Comics, mas sim de uma história imaginada e escrita pelo Paul Dini. Isso aconteceu no quadrinho Noite de Trevas, uma história real do Batman, onde o Paul Dini, através do desenho do Eduardo Risso, conta uma experiência de vida onde ele quase morreu. E durante essa história, então, ele acaba destacando, durante a sua recuperação, que ele imaginou um dia escrever uma trama que envolveria o Batman, a morte e o Sandman, onde o Batman, estando à beira da morte, acabaria então sendo salvo pelo Sandman, pelo Morpheus, visto que o Mestre dos Sonhos pede para sua irmã poupar o Batman. E assim então Morpheus dá uma escolha para o Homem-Morcego. Ou ele iria então ao encontro da morte, ou ele continuaria sendo um agente poderoso dos sonhos. Porque sim, o Batman causava pesadelo para os criminosos, mas ao mesmo tempo causava esperança para as pessoas de bem. Essa história imaginada pelo Paul Dini acaba terminando com o Batman então acordando e sendo o agente dos sonhos, tal qual o Morpheus destacou. Na parte de agradecimentos, o Paul Dini chega então a agradecer o Neil Gaiman por ter permitido usar as suas criações, tanto o Sandman quanto a morte, para compor a parte da trama que ele escreveu. Ou seja, nós não tivemos grandes crossovers do Batman com o Sandman, foram coisas pontuais, mas era interessante ver no começo das histórias do Morpheus como ele conseguia interagir mais com o universo DC, mas mais pra frente ele acaba sendo colocado no selo Vertigo e ficar um pouco mais distante do que envolvia então esta galerinha. Mas é legal ver essas pontuações envolvendo então o Sandman no universo DC. De qualquer maneira, a recomendação fica aqui para você assistir a série da Netflix, são 10 episódios sendo liberados de uma vez toda, mas ao mesmo tempo eu quero que você leia também os quadrinhos do Sandman escrito pelo Neil Gaiman. São bons quadrinhos e se você não é leitor habitual de quadrinho, não tem problema. Vale a pena para iniciantes também. Uma das melhores coisas que você pode fazer. Sério, recomendação muito forte. Eu quero saber de você então, se você conhecia todos esses momentos aí de interação do universo DC e do Batman com o Sandman, ou você nunca tinha ouvido falar. Traga os comentários aqui embaixo, bem como me diga, vai assistir a série, já leu os quadrinhos de Sandman? Quero saber tudo de você.
Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.